Boa tarde, tudo bem? Boa noite, bom dia. Hoje convidando aqui para que todos e todas vocês tragam a sua criança interior para esse estudo. Ela deveria estar aí sempre, mas hoje especificamente será um estudo de aprofundamento teórico no conceito do arquétipo de criança ferida. Então vai ter muita identificação, vai ter muito material projetivo, vai ter muito sentimento mexido aí. Hoje o estudo, mais do que nunca, será uma terapia, tá bom? A maioria acaba sendo, né, em razão do meu direcionamento ou em razão da minha formação, mas este é um estudo que, tanto que na semana passada eu deixei para que ele fosse feito em separado, porque é um estudo muito importante que será um divisor de águas na vida de muita gente, tá? Então, venham preparados, tragam suas crianças para a terapia. Vamos ver quem já se trouxe. Quem chegou até aqui? Maria de Fátima Cunha, Débora Kimura, Dete Laporte, Socorro Pereira, Sebastião Aparecido de Paula, Elizabeth Sartori, Ellen Figueiredo, Cristiano Trench, Luzia Lobato, Luciane Ribeiro, Ana Cristina Zimmermann, Mara da Rocha, Eliane Cruz, Divani Santos, Maiara Oliveira, Varne aqui também, Dênia Atílio, Cristine Botelho, Ismar Miranda, Fernanda Dolce. Muito obrigado pela companhia e a Salete Ribeiro aqui também. Muito obrigado por virem. Que tenhamos aí uma ótima tarde de estudos. Graças a Deus. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Hoje estamos no encontro de número 97 e falaremos do capítulo 12.1, Infância Psicológica, parte 2. O Darcy também chegando aqui, de Americana, São Paulo. Então vamos começar em Joana, depois o estudo será todo com nota do expositor, a saber, eu, Juliana Santos. A felicidade, o equilíbrio e a autorrealização merecem todo o investimento do esforço pessoal, de modo a erradicar esses fatores de perturbação que ficaram ignorados, porém continuam pulsantes e dominadores. No estudo da semana passada, nós tínhamos falado dessas questões não resolvidas do nosso passado que vêm a nos prejudicar. Então aqui, Joana está dizendo felicidade, equilíbrio e a autorrealização é onde nós devemos colocar o nosso esforço pessoal. É onde nós devemos investir o nosso esforço pessoal. Por que não colocar, como eu disse? Porque o investimento dá lucro. Tem riscos, como todo investimento, tá? Mas é aquele risco, se você for pensar assim, em termos financeiros, se você faz um investimento errado e perde tudo, você está na rua. Mas você aprendeu um pouco mais sobre investimento. No que diz respeito a essas questões da autorrealização, às vezes você faz um investimento em si mesmo, em si mesma, e isso vai te custar o seu casamento. Porque o seu parceiro, a sua parceira, não gostam de ver você crescer. Isso vai custar a tua maternidade, porque os teus filhos começam a achar que você não ama eles e começam a jogar um monte de coisa, um monte de lixo deles em você. Pode custar o seu emprego, porque você se posiciona e a pessoa fala, não, esse corte de cabelo aqui eu não aceito, enfim. São movimentos que nós vamos fazer em direção a nos encontrar, e esses envolvimentos são riscos que nós devemos correr, porque nos trarão aprendizado, e se forem canalizados
para a felicidade, o equilíbrio e a autorrealização, todo desconforto, todo prejuízo que venha dele será a curto prazo, porque nunca, em hipótese alguma, um investimento feito em direção a crescer positivamente trará resultados negativos a longo prazo. Tudo claro isso? Então, de modo a erradicar esses fatores de perturbação que ficaram ignorados, porém continuam pulsantes e dominadores, como nós já vimos aqui em várias situações, no que se relaciona à sombra, né? A sombra psíquica, aquilo que não está bem resolvido, aquilo que não está fechado, fica nos dominando, fica nos incomodando e devemos fechar estes ciclos, estas Gestalten. O Dioclésio, boa tarde, Dioclésio. Enfim, conseguiu voltar a participar ao vivo. É isso aí, seja bem-vindo. Estávamos falando de você. Não lembro em qual estudo, mas estávamos. Bárbara Boiati, Rude Volcano também representando Nova York, e a Valéria Rosa dos Santos. Costumava-se asseverar com certa realidade que no íntimo todos os indivíduos são crianças carentes de amparo, de ternura, de entendimento. Há razões subjacentes nessa afirmativa, graças à herança psicológica infantil da insatisfação e dos medos, da crueldade e da agressividade que ficaram estratificadas no subconsciente, sem libertação, sem conscientização da sua realidade como ser digno. Costuma-se asseverar com certa realidade que, no íntimo, todos os indivíduos são crianças carentes de amparo, ternura e entendimento. Asseverar certa realidade, todos. Então, aqui, ao mesmo tempo que você diz que acontece com todos, também ela diz que não é totalmente certo, porque é uma certa realidade. Mas se pode asseverar, então é. Enfim, o que nós podemos presumir disso? Não só pelo que ela diz, mas pelo que se sabe de complexo, arquétipo e tudo mais. Criança todos fomos. Não é? Ninguém é Benjamin Button aqui, como eu já disse. Criança todos somos. Fomos. Se nós formos pegar o que eu já trouxe anteriormente, tudo aquilo que nós passamos fica registrado na nossa memória e se aloca no nosso inconsciente quando não é mais necessário ser utilizado ou quando fica muito tempo sem uso. Vai para o subconsciente, depois vai para o inconsciente e aí depois eu posso retornar a essa memória e em estando desencarnado na erraticidade isso é mais fácil. Em alguns casos encarnados é impossível acessar certas memórias pela sua ancestralidade. Se tudo que eu fui fica registrado, então os estágios pelos quais eu passei também. Então eu tenho registrado tanto a minha infância física, Vitor, como a minha infância espiritual, espírito. Daí que vem o sentimento de ir para frente. Por que nós às vezes temos esses rompantes de eu preciso fazer alguma coisa para ser mais feliz? Porque a nossa memória vai nos lembrando do quão infelizes já fomos. Por que apesar de reclamarmos muitas vezes da nossa vida, nós não queremos morrer? Com exceção de quem quer, né? De quem tem ideação suicida ou está passando por um momento depressivo. Porque nós temos a consciência de que existe algo pior que isso. Porque nós temos a consciência de que isso aqui é bom, em algum nível. Porque a nossa memória se lembra. O que eu não tenho de memória? O que eu não passei, óbvio. Então eu não sei o que é um mundo superior porque eu nunca estive em um. Eu não sei o que é ser superior porque eu nunca fui. Mas inferior eu sei. E inferior eu sou PhD. Se eu quiser sair daqui agora e começar a fazer maldade com as pessoas, eu sou PhD em fazer isso. Mas para fazer o bem é um esforço, é uma dificuldade. Então pensando agora em vida presente, para não ir muito para a vida passada no momento, o que eu passei como infância fica registrado. Então, existe uma frase de um poeta inglês, se eu não me engano, que se chama William Wordsworth, que diz: "O menino é pai do homem." Tem um poeta brasileiro que também falou isso, mas esse inglês falou primeiro. O menino é pai do homem. Certo?
Por quê? Porque é a criança que define o adulto. O que a tua criança passa vai definir o que o teu adulto sente. O que a tua criança aprende define como o seu adulto se comporta. E assim é que nós vamos crescendo e assim é que nós vamos nos maturando. Se eu tenho uma criança ferida dentro de mim, então o meu adulto é ferido. Não é integral. Falta alguma coisa. Fica um aprisionamento. Tá? Então, se eu consigo curar a minha criança, e é isso que nós vamos tentar fazer aqui hoje, se eu consigo curar a minha criança, o meu adulto não precisa mais sentir essa interferência. E aí nós temos um outro polo. Uma criança ferida é uma pessoa, é um ser que sofre muito, porque na infância tudo é maior. E a fantasia na infância toma um papel predominante. Então, o que para nós às vezes é o barulho de ratos andando no telhado, para a criança são monstros. Então, a dor de uma criança, ela é sempre maior do que a dor de um adulto. Da mesma maneira que a espontaneidade e a felicidade de uma criança vão ser sempre mais limpas do que as de um adulto. Tá claro isso? Então, se eu tenho a minha criança ferida, eu sou um adulto que manca. Eu sou um adulto que sofre. Se eu tenho a minha criança curada, eu sou um adulto que brinca. Eu sou um adulto que sorri. Eu sou um adulto criativo. Eu sou um adulto que permite que a fantasia também tome um papel lúdico na minha vida. E eu sei brincar. Eu sei me divertir. Eu sei separar as coisas. Tá? E aí as características vão ficando pouco a pouco mais claras também. Deixa eu só complementar o boa noite aqui. Deolinda Maciel também chegando. Minha mãe Celeste Antenori aqui também. Boa tarde. E é isso. E Eliane Cruz. Já falei Eliane Cruz? Falo de novo, porque a Eliane está sempre aqui. A Eliane Cruz nunca é demais. Tudo bem? Há razões subjacentes nessa afirmativa. Graças à herança psicológica infantil da insatisfação e dos medos, da crueldade e da agressividade que ficaram estratificadas no subconsciente. Sem libertação, sem conscientização da sua realidade como ser digno. Grifem isso na mente de vocês. A parte de ser consciente da realidade como ser digno. A responsabilidade que temos é muito grande. Vocês que escolheram ser pai, ser mãe, ser tios que são presentes, ser avós que participam, a sua responsabilidade é muito grande. Porque é isso mesmo que eu ia falar. Mas já que você falou, vou dar o crédito aqui, ó. O Dioclésio colocou, chegou com tudo, hein? On fire, pegando fogo. Um adulto que sofre e faz os outros sofrerem. É exatamente isso. Então a minha responsabilidade como cuidador não é só para com este indivíduo. Porque se eu faço esse indivíduo sofrer, se eu crio uma criança ferida, outros indivíduos sofrerão pelas mãos dela. Pode ser um indivíduo assim, tornou-se médico, tornou-se legislador, tornou-se cantor, mas ele vai ser estúpido, ele vai ser grosseiro, ele vai tratar mal os fãs, ele vai tratar mal os pacientes, ele vai tratar mal os clientes. Ele vai tratar mal as pessoas na vida. Ele vai se relacionar afetivamente destruindo as pessoas e usurpando a alegria delas, traindo, enganando, desiludindo. Quantas são pessoas que estão no mundo hoje e não acreditam mais no amor, e não acreditam em namoro, e não acreditam em casamento, porque lá atrás se relacionaram com uma criança ferida, que a oprimiu, que a violentou moral ou eticamente, ou como quer que seja, né? E traiu, e enganou, e fez planos, e deu aliança, e depois estava lá com outra pessoa. Essa é a importância da criança ferida. Porque se o menino é pai do homem, a infância é a mãe da sociedade. Se a infância for ruim, a sociedade será ferida. E uma sociedade ferida entra num seguinte aspecto. Quando nós estamos feridos, nós meio que abrimos mão da nossa ética.
tá? É assim, se eu tô com muita dor e tô com uma fratura exposta, e aí eu chego no hospital e tem uma senhora lá com a pressão alta, é grande chance de eu falar, eu que se dane essa senhora, cura minha perna. Então, uma sociedade onde todo mundo está buscando remédio é uma sociedade que não se olha, porque nós estamos na urgência do se curar, de nos curarmos. Nós estamos na urgência causada pela dor. Então, nós nos machucamos, nós nos agredimos, nós passamos um por cima do outro. Nós não conseguimos equalizar, nós não conseguimos uma harmonia, porque a dor não deixa. A pessoa com dor fica mais ranzinza, fala mais palavrão, o humor piora. É muito difícil alguém que na dor consiga manter-se calmo, consiga manter-se sereno. A dor desmotiva. Ser pai é uma responsabilidade muito grande. É muito mais do que pagar pensão. Ou é muito mais do que assumir o filho só para provar que não precisa do pai e ficar fazendo textão todo dia em rede social para mostrar que é mãe solteira. Não existe mãe solteira. Não existe pai solteiro. Existe pai e existe mãe. A mãe vai ser perfeitamente mãe, mas ela nunca será o pai. Não existe essa coisa de mãe e pai. Porque não existem funções definidas. Eu sou mãe e pai. Quer dizer o que isso? Não é? Ah, porque eu troquei a fralda do meu filho e também levei ele para jogar bola? Isso uma mãe pode fazer, isso um pai pode fazer. É conscientizar-se que o meu filho precisa de uma mãe e um pai. Se o pai ou a mãe optou por não fazer esse papel, não posso fazer nada. Eu vou fazer o meu. Ele será um filho com uma ótima mãe sem pai. Isso você não pode anular. E não anular isso é parte do crescimento, é parte da humildade e é parte da cura. Tentar se colocar nos dois papéis, seja pai ou mãe, tentar ser pai e mãe, é uma medida que bloqueia o desenvolvimento daquele indivíduo. Porque aquela peça fica uma peça fajuta. Nós precisamos encontrar essa referência dentro de nós. E ele vai encontrar essa referência com o professor de natação, ele vai encontrar essa referência com a professora de matemática, ele vai encontrar essa referência com o líder de uma banda, ele vai encontrar. Então não se preocupe. Tá? Maternidade não é estado civil, não existe mãe solteira e mãe casada, existe mãe e ponto final. E existe pai e ponto final. E se infelizmente um dos lados opta por não compreender a grandiosidade dessa função, ou simplesmente vai empurrando isso, as consequências que virão serão o desamor, a ingratidão e o arrependimento. Atemorizada, a criança, pelas recompensas e pelos castigos, ao libertar-se da sujeição dos pais ou educadores severos, permanece presa às regalias como ao medo das punições divinas, perdendo a própria identidade, confundindo-se vítima permanente de inundada consciência de culpa, quando não a tem obnubilada temporariamente pela presunção, pela prepotência. Então essa criança aqui, ela está falando de uma criança que foi criada pelo medo, foi criada pela violência, foi criada pelo terror. Ela fica atemorizada pelas recompensas e pelos castigos. Ao libertar-se da sujeição dos pais ou educadores severos, permanece presa às regalias como ao medo das punições divinas. Então, se você tira essa criança, por exemplo, o conselho tutelar foi lá e tirou a criança que estava sendo agredida pelo pai e pela mãe. Não precisa tirar ela achando que isso vai resolver e depois jogar ela no orfanato e falar, pronto, salvamos você do seu pai e da sua mãe. Porque o pai e a mãe estão aqui. São as imagens que nós vamos criando e elas vão se projetando em figuras, naturalmente se projetam para fora. É o Deus punitivo, a noção de pecado. Quantas pessoas não conseguem nem se tocar sexualmente? Não conhecem o próprio corpo porque pensam, Deus está vendo. Não pode isso porque é pecado. Quantas pessoas, quando estão sozinhas em casa, não conseguem ficar sem roupa? Porque tem vergonha, porque tem medo, porque acha imoral. Vai que algum vizinho vê. Essa noção interna de que não pode fazer as coisas, de que é errado. E aí muitas pessoas, ao invés de estarem fazendo isso porque compreenderam, não fazem pelo medo.
Qual é o ponto negativo disto? Quando o medo acabar, ela volta a fazer. Se ela descobrir, eu tenho medo porque eu vou para o inferno, aí ela vira espírito e fala, não, mas não tem inferno, ela fala, então eu não tenho mais medo, eu vou fazer. Né? Deixa eu só... Vamos lá. O Rude pergunta, no caso de casais homoafetivos, como definir pai, ou o papel de pai e o papel de mãe? Este papel de pai e este papel de mãe, Rude, ele vai ser projetado pelo que a criança traz dentro dela. Tá? Você pode ter duas figuras masculinas. E se a criança for um espírito que traz dentro de si esta noção de que homem é pai e mulher é mãe, ela vai entender que ela tem dois pais. Mas que não se trata de uma mãe tê-la abandonado. Porque ela vai encontrar isso em outra área. Esse casal homoafetivo, dificilmente tem pais homoafetivos que adotaram, assim, dificilmente você vai ter 3, 4 gerações de pessoas que adotaram crianças. Então ela vai ter um avô, ela vai ter uma avó, ela vai ter uma tia, ela vai ter uma figura feminina e ela vai se vincular a esta figura. Se não houver uma figura próxima, ela vai se vincular com alguma dessas que eu falei. Se o espírito não entender esta necessidade de pai e mãe como figura masculina e feminina, então não há problema. Nós dois temos o masculino e o feminino. Nós temos os dois, o masculino e o feminino. Só que para nossa mente ainda é muito treinado pelos atavismos e pelos ensinamentos que nos foram dados, de que tem que separar o homem da mulher pelo gênero. Isso vai levar um tempo para desfazer. É um hábito muito ancestral. Se eu consigo separar isso em mim, eu começo a me ver integralmente como energia feminina e energia masculina num corpo masculino. E aí isso nada tem a ver com a minha sexualidade também. Então é por isso que eu disse, a mãe não vai ser pai da criança. Porque ela não precisa que exista essa figura paterna para representar uma energia masculina. Ela a tem. O homem tem uma energia masculina e a feminina dentro de si e a mulher também. O papel desse cuidador, então, é transmitir isso da melhor forma possível e a criança pode chegar à conclusão que a outra figura social não fez falta. Aí sim, você consegue fazer o seu papel. Mas nem esconder que não existe um ser que a abandonou, que a negligenciou, ou que fugiu à responsabilidade, porque este outro ser é uma ligação afetiva que aí já nada tem a ver com gênero. É meu pai que me abandonou. Quantas crianças não são adotadas, não são criadas com muito amor, mas de repente falam, eu quero conhecer meu pai biológico. Mas ele te abandonou, ele não quis você, não interessa, eu quero saber quem é. Eu quero olhar na cara desse indivíduo. Porque isso não cessa. É isso que eu quis dizer aqui. Então não adianta falar para a criança, olha, eu fui seu pai e sua mãe. Porque ela vai falar, tá bom mãe, mas agora eu quero conhecer meu pai. E vai dar raiva. Vai doer. E aí muita mãe joga isso para a criança. Eu que te criei, agora você vai querer ficar atrás desse que te abandonou? E sabota, e não deixa o encontro acontecer. Tá? Então assim, é impossível que uma pessoa ocupe os dois papéis. Tá? Em nível de energia, tudo bem, você transmitir o masculino e o feminino, mas em nível de papel social e campo afetivo, não. Tá? Então, se for um casal de homoafetivos, se for um casal de transgênero, isso é da energia que está vibrando ali. Tá? Até porque na homoafetividade, dificilmente você tem duas energias que se ligam, que são iguais. Tá? Então você tem um casal de gays, normalmente um tem uma energia feminina mais avançada, ou é mais forte no feminino, e o outro é mais forte no masculino. Não que um seja, sabe, é o homem ou a mulher, é o marido ou a esposa. Não, os dois são maridos. Mas um é mais feminino que o masculino. Então é difícil que você tenha dois gays extremamente femininos que se casem.
Então a criança ela vai saber representar essa energia porque o sistema tem isso bem alocado. E dois masculinos também não vão se gostar muito, vai faltar. E isso não tem nada a ver também com ser gay ou ser hétero. Você tem, por exemplo, casais onde a mulher é mais o papel masculino, fala, olha, parece um sargentão do exército, e o homem é mais feminino. Criativo, faz essas coisas que dizem assim, relacionadas ao feminino, da arte, faz um crochê, cozinha, faz um bordado, né? Fica ali, e a mulher tá lá, fazendo as coisas na brutalidade, na severidade, não quer saber de abraço, acha que isso é frescura, machona e tal, e é mulher. Tá? Mas de forma geral você não vai ter um homem muito feminino conseguindo simpatizar, se conectar com uma mulher muito feminina e nem uma mulher muito masculina com um homem muito masculino. Vai sempre ter confronto. Pode durar alguns meses o namoro, mas acaba. Os casamentos que dão certo são os que encontram este equilíbrio. E os que dão mais certo ainda são os que ambos sabem das duas energias e permitem que elas se alternem de modo que a harmonia exista. Tá? Então, fundamental para a compreensão disso, não adianta tentar colocar uma pedra em cima do pai ou da mãe, porque isso é uma figura afetiva e este indivíduo em algum momento irá querer entrar em contato com este ser que o abandonou, seja para dar um soco nele, seja para reclamar ou seja para entender. E não é para se sentir negligenciada ou traída quando o filho resolver fazer isso. É um movimento muito mais forte do espírito. Perdendo a própria identidade, confundindo-se, vítima permanente da inundada consciência de culpa, quando não a tem obnubilada temporariamente pela presunção, pela prepotência. Quantas vezes você não ouve falar que a mulher que foi estuprada não dá queixa porque se sente culpada? Quando a sociedade não culpa. Ah, mas você saiu com essa roupa? Tá pedindo para ser estuprada, né? Mas a essa hora você tá lá também, aí tá pedindo para ser estuprada, né? Como se alguém falasse, olha, eu vou sair com essa roupa porque eu quero ser estuprada. Tem que ser um animal irracional, não é nem um animal irracional, porque um cachorro pensaria melhor que isso. Só que a partir do momento que isso existe no adulto, isso existe na criança também. Normalmente quando a criança apanha dos pais, ela está apanhando e ouvindo o porquê. Eu não aguento mais você. Eu já te falei para não colocar a mão nisso. Quantas vezes eu vou ter que te falar? Então ela fala, puxa, meu pai tentou me ajudar e eu não entendi. Você está me deixando louca. Olha, a minha mãe está ficando louca por minha causa. Então, além de apanhar, ela ainda se bate mentalmente e emocionalmente porque fala, meus pais estão sofrendo por minha causa. Aí ela vai crescendo. Aí tudo que vai dando errado na vida desse indivíduo, do adulto, é por causa dele. Eu que não dou conta, nada dá certo na minha vida, eu sou muito feio, o que eu tinha na cabeça, eu não vou conseguir. E ele vai ficando nisso, porque tudo dá medo. Deus deve estar me punindo. Ah, será que é por causa disso? Não relaxa. Não relaxa. E fica em constante sentimento de dívida até com quem ele não deve nada. Vai fazendo pelo outro, coisa que o outro nem está pedindo. Não consegue. Não consegue. E aí fica pesado. Temporariamente pela presunção e pela prepotência. Então o indivíduo bonzão que dá conta de tudo, uma mulher boazona lá que dá conta de tudo, não tem limites, pode andar que nem um tanque de guerra pela vida, às vezes é só uma criança ferida também, mas com uma casca mais grossa. Uma carenagem de titânio, construída por ela para que ninguém saiba que está ferida. E para ter menos chance de sofrer no contato. Você pode ter, por exemplo, esses carros de hoje aí que se uma borboleta bater no para-choque, o para-choque cai, né? Vocês lembram antigamente, né, os Chevetes, as Brasílias, entre outros, que você batia no poste, o poste entortava e o carro nem mexia, o Fusca, né? Então a pessoa ela se constrói dessa maneira. Eu sei que na vida eu vou ter confrontos, mas eu quero ser o Fusca.
Eu quero ser o Galaxy, quero ser o Landau. O outro que se arrebente. Então, se eu entrar em um relacionamento, o outro não vai me ferir, porque eu vou ser constantemente uma pessoa dura, uma pessoa rígida, uma pessoa forte. E a outra pessoa é que vai sair despedaçada. E ela tá lá dentro, assim. Escondida, com uma dor terrível, atrás dessa carenagem pesada, que impede também o amor de chegar, é claro. Por melhor que seja, sempre se cobra mais, afirmando que se poderia haver desempenhado com perfeição e profundidade. Quando se equivoca, perturba-se, deixando que a criança interior assuma o comando da sua conduta, passando a ter medo do correspondente castigo, do qual fica à espera em conflito. Ou seja, é o inferno. É o inferno para uma criança estar em constante sentimento de que será agredida em algum momento. Pelas coisas da vida, por ela mesma, pelas suas memórias, por seus pensamentos. Então, por melhor que este indivíduo seja, ele sempre acha que tem que fazer mais. Para ele nunca está bom. Afirma que se poderia haver desempenhado com perfeição e profundidade. Olha, maravilhosa a sua palestra, mas aquele slide estava um pouco torto. Olha, adorei sua aula, mas senti que faltou alguma coisa. E vai assim, e vai assim. Fala, é bonita a sua barba. Não, mas tem uma falha aqui que me incomoda. Olha, bonito o seu cabelo. Mas a cor era 75 e a mulher passou a 74. É assim, ó. Vai e vai e vai. É uma dificuldade, né? Como eu digo aqui, teflonada para elogios. Joga o elogio nela? Não. 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 Esponja para crítica, teflon para elogio. Marca essa aí. Esponja para crítica, teflon para elogio. Qualquer olhar atravessado é para mim. Eu fiz alguma coisa. Às vezes você acorda de mau humor, você teve um pesadelo ou está com uma situação ruim, e aí você desperta com a cara fechada. E esta pessoa que está lá do outro lado e te vê despertando fala: o que eu fiz? Ela sempre acha que é ela. Dificilmente essa pessoa perguntará: olha, você normalmente não acorda de mau humor. O que aconteceu? Há algo que eu possa fazer para ajudar? Ela não enxerga essa possibilidade. Ela só fica pensando: será que fui eu que fiz isso? Será que eu chutei ele enquanto estava dormindo? Será que é... Por isso é um inferno. Porque é um constante sentimento de que as coisas poderiam ser melhores e que alguma coisa vai dar errado. Então este indivíduo, quando comete um erro, se perturba. Então, aí ele deixa que a criança interior assuma o comando da sua conduta. E o que é esta criança interior? Tem medo. Tem medo. Aí você vai ter o medo do castigo, você vai ter a birra, você vai ter a chantagem, você vai ter o fazer as coisas para chamar a atenção, o comportamento histriônico. E é o indivíduo que fica assim, quando se equivoca. Em qualquer escolha que faça, né? Só faz uma escolha, a pessoa fala: olha, trouxe um chocolate para você aqui, um sonho de valsa. Aí a menina fala: não, mas eu gosto de ouro branco. Não te dou mais nada também. Não tinha como saber, agora você aprendeu, legal. Não é que ela não vá comer o sonho de valsa, mas da próxima vez você traz um ouro branco. Mas aí a pessoa fala: nunca mais te dou nada também, esforço que eu faço para você ainda ficar reclamando de detalhe. Essa é a criança. Essa é a criança. Não pode aceitar crítica. Faz o almoço e aí senta para comer. Tá bom, tá, mas faltou um pouquinho de sal. Nada do que eu faço dá certo também. Então me encher de sal da próxima vez. Calma. Não é que a pessoa não gosta de você, não reconhece o teu esforço. É que faltou um pouco de sal. Olha lá. Ai, ai, ai. Aqui que a Débora falou aqui, ó. Ih, quando demora da comida que demorei 3 horas para fazer. É. E às vezes a pessoa já dá uma primeira garfada. Ih, mas tá ruim isso aqui. Porque é outra criança às vezes também, né? Se todos nós temos essa criança e muitas são feridas, então imagina que é um mundo de criança ferida com criança ferida. Fui uma criança muito rejeitada pelo meu pai desde meu nascimento e espancada por ele. Ele descontava a raiva do mundo em mim e sou uma mãe muito carinhosa,
diz a Cristine. Tá? Sempre achei que ninguém podia tomar o lugar do outro. Pai é pai e mãe é mãe, Eliane Cruz. Achou certo. E a constelação familiar prova isso com todas as letras. Tem que dar o direito a esse filho de encontrar esse vínculo paterno ou materno, na família ou fora dela. Exatamente. Não assumir a angústia, porque isso não é um problema seu. Mas, como somos crianças feridas, Ana Cristina, o que vai acontecer? Meu filho está sem pai porque eu escolhi o pai errado para ele. Então ela assume aquela culpa e quer ser perfeita. Não basta ela ser uma ótima mãe, ela quer ser pai também, porque é outra criança ferida cuidando da criança que, segundo ela, foi ferida por ela. Se eu não tivesse casado com esse traste, se eu tivesse casado com um homem melhor, agora ele teria um pai. E ela fica com raiva da escolha que fez, considera que essa escolha foi errada e que, se não fosse por essa escolha, o filho agora teria um pai. Então ela assume essa dívida e aí quer pagar a qualquer custo e acaba se sobrecarregando e paga coisa nenhuma. Tem a sensação de estar pagando, mas afetivamente falando não paga. Até porque não é a responsabilidade dela se o homem com quem ela se relacionou mostrou-se um canalha ou um covarde ou morreu. Às vezes morre. Às vezes a pessoa está gestante e o pai morre. O que se pode fazer? Às vezes o pai está lá esperando o bebê nascer e só vem o bebê, porque a mãe desencarnou no parto. Vai fazer o quê? Devia ter escolhido uma mulher mais forte? Ou devia ter escolhido um homem com um coração que não infartasse? É assim a vida. Essa situação, quando envolve a figura do pai, é o karma, é a causa e efeito do bebê. É o resgate dele. Deixe que ele resgate. Faça o seu melhor papel possível, mas deixe que ele resgate. Dê a ele o direito, como foi colocado. Porque é um bebezinho, mas é um espírito. Então vamos lá. Essa aí foi só uma introdução para nós entrarmos agora profundamente na descrição, onde vai haver identificação do que é o arquétipo. Artigo Compreendendo o Arquétipo da Criança Ferida, autora Susana Barlow. Este texto está em inglês, então eu traduzi ele. Pode ser que tenha alguma coisa de concordância verbal que não ficou perfeito, que era no plural e foi para o singular. Se houver algum erro de digitação aí, desconsiderem, tentem ficar só com o fundo e não com a forma. Não achei esse texto em português. O arquétipo criança ferida é apenas um aspecto do arquétipo infantil que inclui outros, como a criança invisível, a criança eterna, a criança da natureza, a criança mágica, a criança divina e outros. Todos nós temos uma criança interior que molda nossas decisões e comportamentos em muitos, se não em todos os nossos anos adultos. Todos compartilhamos cada uma das variações em menor ou maior grau. Aqui eu vou indo com calma. A noção que veremos agora de arquétipo de criança ferida é relacionada à psicologia analítica de Jung. Tá bom? Para que vocês estejam se situando. Criança ferida como arquétipo é uma noção da psicologia analítica, vulgo psicologia junguiana. Tá? Então nós vamos ver aqui conceito de sombra. Eu vou falar sempre dentro desta linguagem, que é a linguagem que Joana de Ângeles se utiliza nos livros dela. Tá? Existem outras vertentes da psicologia, mas aqui nós estamos trabalhando com esta. O arquétipo criança ferida, então, segundo Susana e segundo a psicologia analítica, eu escolhi o texto de Susana porque ele descreve com base na psicologia analítica. Então, Susana falando, na verdade, é a psicologia analítica explicando teoricamente como funciona isso. O arquétipo criança ferida é apenas um aspecto do arquétipo infantil. Então, tem o arquétipo criança. Só que esta criança pode ser ferida, pode ser invisível, pode ser eterna, pode ser da natureza, pode ser mágica, pode ser divina e outros. O arquétipo estudado aqui é o da criança que está ferida.
Os próprios nomes já se explicam, né? Aquele indivíduo que se sente invisível, ninguém enxerga ele, aquela criança que nasceu o irmãozinho, ninguém mais tinha olhos para ela, então ela entendeu que ninguém mais ama ela começa a quebrar as coisas, pôr fogo, bater no coleguinha, faz de tudo para tornar-se visível de novo. Criança eterna, aquele indivíduo que nunca consegue tornar-se adulto, né? O vulgo síndrome de Peter Pan. Criança da natureza, isso tudo vai ficar mais claro daqui para frente. Todos ficamos feridos como crianças de uma forma ou de outra, mas também nos sentimos invisíveis às vezes. Tememos crescer, amamos o ar livre, acreditamos na fantasia e sentimos a inocência ligada à pureza da juventude. Mas uma ou duas dessas variações podem predominar, porque todo mundo sentiu isso em algum momento. Isso é o ponto-chave da compreensão do que é um arquétipo. Não é porque você sentiu isso uma vez que você tem um complexo relacionado a isso ou que seu arquétipo está ferido. Em algum momento você se sentiu invisível quando criança, quando teu pai ou tua mãe esqueceu de te buscar na escola, ou algum colega de classe não te deu cartão para o aniversário dele, convite. Alguma vez a professora pulou o teu nome na chamada. Então, o que ela está dizendo é, a nossa criança passou por todas essas situações. Não teve uma criança que foi totalmente amada. Ela pode ter sido totalmente amada, mas ela em algum momento se sentiu invisível. Ah, eu queria que minha mãe comprasse o salgadinho para mim no mercado e ela não comprou, minha mãe não me ama. Ah, drama, vocês sabem do que eu estou falando aqui, gritaria, caos, pranto e ranger de dente no mercado. E daqui a 5 minutos acabou, tá todo mundo feliz de novo. Então, passar por esses estágios não é o problema. A conotação que a autora dá é que algumas pessoas se vinculam de forma mais intensa e emocional a alguns destes. E aí a coisa começa a crescer, a tomar uma forma mais impregnada no comportamento desse indivíduo. Algumas pessoas não crescem porque a criança interior ainda é reativa e inconsciente. Entender os arquétipos oferece uma linguagem de símbolos para obter uma compreensão mais profunda do processo. Aqui estão alguns padrões a serem buscados para ajudar a determinar se a criança ferida é o arquétipo com o qual você mais se relaciona. Algumas pessoas não crescem porque a criança interior ainda é reativa e inconsciente. O que é reativo? É aquilo que reage. Proativo é quem toma a frente das coisas e age. Reativo é aquele que só age mediante um estímulo primário. Tá? É aquela pessoa que, por exemplo, está num relacionamento e não fala assim para a outra: eu não estou satisfeita. Ela espera a outra pessoa perguntar ou a outra pessoa começar a reclamar. O que é a criança, a parte do reativo? Quando você se pega falando assim, começa uma briga, né? Tua namorada ou teu namorado chega para você e fala: ah, eu não estou mais gostando não, você não me liga mais, você não me manda mais mensagem, você não é mais tão presente na minha vida, e aí você fala assim: mas, e 6 meses atrás, quando eu te procurei e você falou que preferia sair com seus amigos? Jogou 6 meses atrás é reativo. Porque se te incomodou há 6 meses, então você tinha que ter falado na hora. Aí você é proativa. Proativo. Se você guarda e fica com aquilo e não expõe, mas aí o outro vem, traz um estímulo, e aí você tira a tua carta da manga, então você é reativo. Tá? Então, no termos empresariais, disse que o proativo é a cabeça e o reativo é a cauda. Quem é reativo nunca se tornará líder. Será essencial, às vezes, para o líder, mas nunca se tornará líder. E também ninguém é só proativo e só reativo. Nós, em cada momento, nós temos que fazer uma análise de o que eu tenho que mostrar agora, né? Às vezes é melhor ficar quieto, esperar e reagir do que tomar a frente. Mas eu estou falando de comportamento geral, tem gente que é quase totalmente reativa e tem gente também que é quase totalmente proativa. E o proativo em excesso é aquele que dá bom dia a cavalo. Tá? Às vezes ultrapassa também o limite. É necessário que exista um equilíbrio com um pouco mais de proatividade para que o indivíduo consiga crescer sem depender muito dos outros.
Então, quando a criança fica reativa, ela é essa criança que espera assim, se meu pai vier falar comigo, eu brinco com ele, mas eu não vou lá falar, papai, vem brincar comigo, senão ele vai me dar um safanão, porque ele está vendo o jornal. Ela fica reativa. Ela não toma mais iniciativa das coisas porque ela tem medo de ser punida. E fica o adolescente que não pede. Falam para o adolescente assim, oh, vai ter uma festa, vamos lá. Ah, nem vou pedir, minha mãe não vai deixar. Nem pede mais. Fica assim, se eu for pedir para minha mãe, ela vai falar um monte na minha cabeça, então eu não vou. Ou começa a ir escondido. Porque ele está reagindo ao cerceamento que a mãe ou o pai colocaram. Aí ele reage a isso. Como diria Bruno e Marrone, diga que vai dormir na sua amiga é natural e que seus pais não levem a mal. Por que a menina tem que falar isso? Porque se ela falar, pai, eu vou dormir na casa do meu namorado, não, de jeito nenhum, onde já se viu. Então ela fala que vai dormir na casa da amiga, combina com a amiga e vai dormir na casa do namorado reativamente, porque quando ela tentou ser proativa, o pai falou que não. Deixar de fazer não deixa não, viu? Já vou avisando aí que, como eu digo, proibir não coíbe, ensina a transgredir. Entender os arquétipos oferece uma linguagem de símbolos para obter uma compreensão mais profunda do processo. Então agora ela apresenta quadros para essa identificação. Padrões comportamentais e emocionais da criança ferida. Medo profundo de mudança, sentimento de não ser compreendida, dificuldade em superar feridas emocionais, identificação com dores ou doenças, sentimento de estar quebrada ou de não ter valor, sensibilidade às emoções dos outros, depressão ou propensão a ela, facilidade em imergir na dor, tragédia ou sofrimento. Estas são características que, se tiver várias dessas em você, provavelmente tem uma criança ferida aí dentro. A criança ferida facilmente se coloca como vítima, ficando presa na história do sofrimento, sentindo-se desesperada, sem valor e importância. Temas como rejeição, falha, indignidade e saudade são prevalentes neste padrão arquetípico. Pode se sentir abandonada, incompreendida e não amada pelos outros e por si mesma. Elas são sensíveis à dor e às emoções dos outros, muitas vezes ao ponto de confundi-las com as próprias. Alguém se habilita? Alguém aí tem medo profundo de mudança? Isso aqui, ó. Ainda bem que vou ter muito estudo para melhorar até minha filha chegar com essa conversa. Isso aí, Marlon. Alguém aí tem o sentimento de não ser compreendido? Ser compreendida? Dificuldade em superar feridas emocionais? Remói, revive, ressente. Identificação com dores ou doenças? A dos outros e as tuas? A toda hora relacionando a isso. Sentimento de estar quebrada ou de não ter valor? Parece que para os outros tudo funciona, mas você não vai dar conta. Parece que veio faltando uma pecinha. Sensibilidade às emoções dos outros, não por uma empatia saudável, mas a sensibilidade, você sente o que é do outro e acaba absorvendo e não consegue neutralizar o que é do outro e o que é seu e acaba buscando pessoas por convivência. Criança ferida vai buscar criança ferida. Entende? Por atração, por sintonia. Então, se eu sou uma criança ferida e eu tenho sensibilidade para a dor dos outros e eu procuro só crianças feridas, eu estou toda hora sendo sensível a um monte de dor que nunca termina. Então, eu nunca paro de sentir dor. Eu estou sempre sofrendo. Tá? Porque sou reativo, então eu não tenho coragem de pedir ajuda. É um medo. Eu lembro de estudar com um menino, acho que até já falei aqui, que ele ficava com tanto medo de pedir para ir ao banheiro, porque a nossa professora cometia bullying. Ela me chamava de burro, me chamava de gordo, falava que ia me pôr no varal pelado para eu parar de suar,
né? Que uma criança da minha idade não podia ser gordo daquele jeito porque parecia um porco rosa. Terceira série eu tava. Mas tinha um cara pior que eu, que ela chamava de retardado, de idiota. Você não serve para nada, você é um inútil. Ele ficava com tanto medo de levantar o braço que ele urinava nas calças. E aí todo mundo ria dele. Todo mundo fazia piada com ele. Esse é o tamanho do medo que a criança pode sentir. Esse é o tamanho da dificuldade que se pode apresentar. Porque dói. E a vida vai nos trazendo nesses confrontos. Essa professora, depois de um tempo, tornou-se dirigente de uma casa espírita e quando cheguei para dar uma palestra, quem estava lá? Vitor, querido, nossa, mas que maravilha tê-lo aqui, muito obrigada por vir. E eu falei, poxa. Mas aqui dentro, assim, ó, já com 27 anos, 28 anos de idade, mas eu ainda via aquela professora da terceira série e falava, eu vou ter que conversar isso com ela. E aí depois que acaba a palestra, nossa, foi meu aluno, era um aluno exemplar, maravilhoso. E eu, puxa vida. Tá? Então, nós vamos passando por essas situações. Sensibilidade e emoção dos outros. Já imaginou se eu absorvo tudo isso para mim, eu fico desse jeito, parado. Ana Cristina Zimmermann, a gente não esquece. Depressão ou propensão a ela, natural, porque eu estou vivendo uma constante pressão para dentro. Eu estou me pressionando em direção a ir para dentro, para o fundo. E isso vai gerar sentimento de melancolia, de perda, de tristeza, que podem vir a causar uma depressão clínica. Sebastião diz, falsidade, hein? Olha, Sebastião, não sei nem se é falsidade, ou se ela teve tanto aluno e foi assim com todos, que ela nem tem noção do que ela fez. Eu acho que é muito mais esse caso, ela nem tem noção. Para ela era normal. Acho que nunca teve noção do que fez. A criança ferida facilmente se coloca como vítima, ficando presa na história do sofrimento, sentindo-se desesperada, sem valor e importância. Temas como, então, se você faz terapia ou se você não faz, mas tudo na sua vida diz respeito a, ou a maioria das coisas, eu sempre sou rejeitado, eu sempre falho, eu não sou digno disso, eu tenho uma saudade de alguma coisa, são prevalentes neste padrão arquetípico. A soma dessas coisas, tá? Não peguem as coisas isoladas. Pode se sentir abandonada, incompreendida e não amada pelos outros e por si mesma. Elas são sensíveis à dor e às emoções dos outros, muitas vezes ao ponto de confundi-las com as próprias. O arquétipo da criança ferida experimentou algum tipo de trauma em seus primeiros anos de vida. Esta experiência cria uma lente através da qual ela enxerga as circunstâncias e julga os motivos ou ações de outros. Isso geralmente acontece em uma idade bastante jovem, quando a criança é altamente impressionável. Esta lente, através da qual todas as coisas agora são experimentadas, define a forma como ela percebe sua vida. A ferida inicial cria uma abertura no indivíduo para sofrimento perpétuo e potencialização de sofrimentos adicionais. Bases, então, para se compreender como isso vai se formando. Então, o arquétipo da criança ferida, provavelmente, ou com certeza, senão não estaria ferida, experimentou algum tipo de trauma em seus primeiros anos de vida. O mesmo trauma não necessariamente fere duas pessoas diferentes. Cada um sabe o quanto dói. Cada um sabe o quanto dói. Não é? Para algumas pessoas, a dor tem que ser parto normal de gêmeos com cólica renal. Aí ela fala, doeu. Para outros pode ser tirar um pelo da sobrancelha, não encosta não. Cada um sabe onde dói e cada um sabe o quanto dói. Tá? Por isso vai ter, como a Elizabeth colocou aqui, por isso vai acontecer de um pai e uma mãe criarem dois filhos da mesma maneira, um subir tranquilo e o outro ficar traumatizado. Não existe um método para evitar essas coisas. Existem conhecimentos que nos auxiliam a diminuir as chances, mas não dá para saber o quanto vai doer o outro. Não vai saber. Tem gente que você fala assim, você é feia, e ela pensa, é sua opinião. Eu não me acho feia.
E tem outras pessoas que falam assim, puxa, cortei 2 dedos de cabelo e ele não percebeu. Dói. Não é? O outro poderia falar, seu cabelo ficou horrível, joga isso fora. Não, o cabelo é meu, vai continuar aqui. E não doeu nada. Não é? Ou eu estou errado? Então, não estamos aqui dizendo o que é trauma subjetivo. Cada um vai entender o trauma de acordo com a sua história, de acordo com a sua fragilidade ou com a sua força. Esta experiência traumática cria uma lente, através da qual ela enxerga as circunstâncias e julga os motivos ou ações de outros. Então, amplie essa lente e imagine uma bolha. Ela fica cercada por esta bolha e tudo que ela olha passa por essa bolha. Então, se ela foi ferida pela inveja, tudo onde ela olha tem inveja. Se ela foi ferida pela violência, pela desonestidade, todo mundo para ela é desonesto em potencial. E assim vai surgindo essa movimentação no mundo. E é baseado nisto que ela julga os motivos e ações dos outros. Ah, tá me cortejando desse jeito porque quer transar comigo. Às vezes a pessoa fala, tudo bem, mas e daí? Se você ama uma pessoa, você quer transar com ela também. Mas a pessoa não sente isso. Ah, deve estar comigo porque eu tenho dinheiro. Tudo bem, mas você tem dinheiro, mas a pessoa não tem beleza? Você também não quer a beleza dela? Ou ela não é carismática? Qual o problema? É uma troca. O que é amor? Só sabe o que é amor quem nasceu feio e pobre? Mas fica esse sentimento. Não, deve estar comigo porque eu fui pra academia, agora você me quer. É só isso. Você quer também? Então vai lá e vive isso. Mas fica sempre essa coisa barganhando, assim, como se os outros sempre tivessem um motivo a mais para estar com a pessoa. Então isso não tem problema, né? Leva um tempo para aprender. Na faculdade eu me lembro que o meu maior atributo era a inteligência e a facilidade de compreender matéria, mas no resto eu era um 0 a 2 esquerdas, né? Coletividade, entregar com tempo. Não podia contar muito comigo ou nada comigo. Então eu entendi que para algumas pessoas a inteligência era um não atributo. E elas não conseguiam entender a matéria. E eu tinha preguiça de fazer trabalho, porque tinha que ser normas da ABNT e digitar e tal, e eu não estava nem aí. Então qual que era a troca? Olha, eu te ensino, mas aí você faz o trabalho e põe meu nome. Eu te dei o conteúdo, mas você faz a digitação bonitinho e funcionava, não tem problema, não estou me sentindo ofendido. Olha, sentou ao meu lado porque eu tenho inteligência. Ótimo, vou fazer disso uma ferramenta. E você tem a habilidade de fazer coisas que eu não tenho. Vamos trocar? Acabou. E aí você segue em frente. Não precisa ficar nessa de todo mundo tá querendo tirar algo de você. Que bom, o pior é se você não tivesse nada para alguém querer, né? Pensou, nada atrai ninguém em você? Aí acho que ia ser pior, né? Então se a pessoa tá te procurando pelo teu cabelo, pela sua inteligência, pelo teu corpo, pelo teu dinheiro, o que quer que seja, ué, fazer o quê? Que bom que você tem isso, né? Esta lente, através da qual todas as coisas agora são experimentadas, define a forma como ela percebe a sua vida. A ferida inicial cria uma abertura no indivíduo para sofrimento perpétuo e potencialização de sofrimentos adicionais. Ou seja, se isso não for resolvido, não se cura sozinho. E ainda vai aumentando, né? Porque quem já está ferido, vocês sabem como é. É igual falar, baixou a imunidade, peguei uma gripe. Peguei uma gripe e não me alimentei direito, estou com anemia. Aí morre. Morre. Então, se você já não está bem, você tem que buscar ficar. Então, se a sua criança está ferida, ela já fica mais sensível. Estando mais sensível, qualquer coisa que antes não a feriria, agora vai ferir. Então, ela pode chegar num ponto de não suportar essa ferida e enlouquecer, cometer suicídio, buscar refúgio em substâncias ilícitas ou lícitas, no abuso alimentar, na violência, na transtorno da sexualidade. Aí, onde cada um vai buscar refúgio também é de cada um. Também é subjetivo. Motivos que podem tê-la ferido. Tudo isso aqui é da Susana Barlow, tá? Não estamos mais em Joana. Intimidação por irmãos ou colegas de escola. Bullying. Perda dos pais ou figuras adultas importantes, por morte ou separação.
Feridas físicas severas, como paralisias, aleijamentos, etc. Doenças ou outros problemas médicos. Abuso sexual ou estupro, particularmente em uma idade jovem, infância mesmo. Abusos físicos, emocionais, verbais, morais, etc. Ter testemunhado um evento traumático. Ter sido negligenciada ou abandonada por um cuidador responsável. Por isso que, às vezes, se você for perguntar para a criança, você quer ficar aqui no orfanato, onde ninguém vai te bater? Ou você quer voltar para sua casa e apanhar todo dia? Ela fala, eu quero voltar para casa e apanhar todo dia porque eu amo minha mãe. Não é? Porque apanhar da mãe, para algumas crianças, é uma dor menor do que não ter a mãe. É uma ferida emocional, é uma ferida física, mas é de uma figura presente. Como se tivesse uma constante sensação de que um momento a minha mãe vai me amar. Ou, se ela está me batendo é porque eu fiz algo errado, eu mereço apanhar. Em algum momento eu paro de errar e minha mãe para de me bater. É muito difícil tomar essa decisão de separar um filho de uma mãe. Muito difícil. Tem que ser uma coisa acima. Uma das decisões mais difíceis, se não a mais difícil que eu tomei como psicólogo, foi quando me pediram um laudo para separar a mãe de um filho. Tá? A gestação inteirinha usando crack, o menino nasceu com fissura, com abstinência de crack. O bebê nasceu com abstinência de crack, deu um trabalhão para se resolver. E a mãe deixava ele lá na Santa Casa e de repente sumia para ir buscar drogas. A enfermeira chegava, ela tinha saído escondida lá, pulou janela, sei lá o que ela fazia, e estava fumando crack escondido no banheiro e estava saindo para buscar, e entrava os maridos ou namorados dela e queriam brigar com faca lá dentro e perto da criança. E assim, aí a parte social foi fazer a investigação da casa dela e tudo mais, e faltava só ao meu lado para falar: o que o senhor acha, né? Me perguntaram assim. E eu achei que tinha que separar momentaneamente. Então aquilo foi uma decisão muito difícil. Envolveu médico, envolveu assistente social, envolveu juiz, envolveu todo mundo. Mas foi uma decisão muito difícil. Porque eu tenho consciência disso aqui. O bebê não podia ser ouvido. Mas também não podia ser deixado à morte, né, numa situação como aquela, pois chegaria. Tá? O ponto central aqui é este, então. Compreender que não é simples assim. Compreender que não é afastando. Às vezes a avó fala, eu vou pegar o meu filho porque minha filha está criando ele errado. Mas não fique com a impressão, ou não tenha a ilusão, de que você será a mãe. Você continua sendo a avó. E em algum momento, por pior ser humano que seja essa mãe, pode ser que esse filho escolha encontrá-la. E até retornar a ficar com ela. Então, motivos que podem ferir a criança: intimidação por irmãos ou colegas de escola, bullying, perda dos pais ou figuras adultas importantes por morte ou separação. Ela pode se ferir por Deus, né? Será que Deus está me punindo? Olha, nós vamos para a praia para você conhecer o mar. A criança fica toda feliz. Bom, acidente de carro, o pai morre. Poxa, eles estavam indo me levar para a praia. Se não fosse eu querer conhecer o mar, meus pais estariam vivos. Será que Deus está me punindo por causa disso ou daquilo? E aí a criança se fere. E isso fica registrado nela como uma coisa: eu matei meus pais. Tá? E vai reverberando no adulto, não com essas palavras, mas não, eu nunca mais vou fazer nada, não quero saber de lazer, não quero que ninguém faça nada por mim, porque assim eu fico isento de matar outras pessoas, né? Simbolicamente. Feridas físicas severas, como paralisias, aleijamentos e etc. A criança que fica paraplégica, que fica tetraplégica, que é amputada, é uma criança que sofre algum tipo de paralisia, como foi colocado aqui, sofre uma queimadura e fica com a cara deformada. Isso tudo gera feridas que podem se tornar perpétuas se não forem trabalhadas. Abuso sexual ou estupro, isso aqui é óbvio, né? Óbvio, abuso sexual ou estupro, porque abuso sexual e estupro vai envolver uma penetração, mas o abuso sexual
também envolve a questão da moralidade, de falar para o menino que começa a se masturbar, tira a mão daí, senão isso aí vai cair. Isso é sujo, você é sujo. Isso é um abuso sexual. Porque está trazendo a sexualidade dele à tona e tornando isso humilhante. Está abusando dele moral e sexualmente. E o estupro vai quando há realmente o contato físico, o abuso das partes. Abusos físicos de ordem geral, surra, pancada, humilhação, enforcamento, colocar de castigo muito pesado, deixar acorrentado na cama, fazer passar vergonha para aprender. Verbais, morais, ter testemunhado um evento traumático. Então aqui entra, por exemplo, pais que se suicidam e a criança vê. Isso demora muito para reparar. Muito para reparar. Tá? Ou ter visto realmente um acidente de carro acontecer e ver o cadáver ali. Ou alguma coisa do tipo. Ter sido negligenciada ou abandonada por um cuidador responsável. Vejam bem. É importante que a criança faça essa leitura, tá? Se você esqueceu de buscar teu filho na escola uma vez e isso for o suficiente para ele se sentir negligenciado, não é culpa sua. Mas ele se sentiu. E isso feriu a criança dele. Tá? Então não é para ficar assim. Tem como não ferir a criança? Como eu disse, tem como evitar feridas óbvias. Mas o subjetivo, às vezes basta teu filho falar: mamãe, fiz um desenho aqui de giz, e você falar: agora eu não posso, para isso ficar, minha mãe não gosta de mim, e pode ir indo direto. Vai de criança para criança, pessoa para pessoa. A criança ferida está sempre olhando para trás, lembrando memórias boas e más, e de alguma forma transformando-as em uma melancolia dolorosa. Quando se envolve em uma história dolorosa, ela geralmente está conectada a alguma experiência do passado que moldou a qualidade e a densidade de seus pensamentos. Às vezes, o adulto não associa sua dor atual com o passado, mas após analisar a situação, torna-se óbvio que seus pensamentos atuais são velhas histórias criadas a partir de crenças e experiências anteriores. Fica claro isso? Então, se a criança é ferida e nós crescemos, porque crescer é parte do processo natural, e eu não posso ser criança depois que eu sou adulto, então eu sempre vou olhar para trás. A criança vai estar sempre vinculada ao passado, a esta memória. E estando vinculada ao passado, ela não consegue projetar um futuro. E não projetando um futuro, ela não encontra força nem motivação para construir um presente. E a vida dela torna-se esse eterno olhar para trás. Porque aqui agora não tem nada, e lá na frente, se aqui não tem nada, e lá na frente é uma projeção do aqui agora, também não haverá nada. Então o futuro é vazio e ansioso, o presente é angustiante e inútil, e o passado é atemorizante e imenso. Quando se envolve em uma história dolorosa, ela geralmente está conectada a alguma experiência do passado. Por quê? A criança, como ela está dentro dessa lente, ela vai enxergar o que ela quer enxergar. Então esse indivíduo sempre vai falar: você está falando isso, mas você não me conhece. Em todos os meus relacionamentos eu fui traído. É porque você só enxergou a traição. Você foi amado, você deu risada, né? Você teve noites maravilhosas, teve fins de semana muito bons, assistiram um filme junto, foram jantar junto, conheceu as amigas dela, conheceu os amigos dele. Teve coisa boa. Mas de todos os relacionamentos, você só enxergou a traição. Porque é isso que machucou a tua criança. Em algum momento ela pode ter se sentido traída. Então agora, de todas as coisas que acontecem na sua vida, teve uma traição, é o suficiente para anular todo o resto. E a traição se transforma naquela história. Mesmo que ela não tenha acontecido, mas que você hipoteticamente deduza que sim. Isso vai acontecer para todos os lados. Então, se todas as experiências da sua vida são iguais, é porque o teu olhar está treinado para enxergar igual. Porque a tua criança não conseguiu se curar deste aspecto e ele fica se representando para você até que você consiga olhar para ele de uma outra maneira e ressignificá-lo. E enquanto você não fizer, você vai ter a sensação de que a sua vida é um replay contínuo. Às vezes o adulto não associa a sua dor atual com o passado, mas após analisar a situação,
torna-se óbvio que seus pensamentos atuais são velhas histórias criadas a partir de crenças e experiências anteriores. O que pode ser um evento traumático falando de traição? A criança que descobriu que o pai traiu a mãe e viu a mãe chorando, desmoronada no chão de casa. Agora ele é um adulto que namora e toda vez que a esposa dele demora para chegar, ele fica, ela está me traindo, onde será que ela está? O que aconteceu? O que eu fiz para merecer isso? Eu vou atrás dela, não consegue se libertar daquilo. Ela pode ter sofrido um acidente, pode estar atrasada, pode estar preparando uma surpresa, mas ele não é capaz de enxergar isso. Ele sempre acha que ele está sendo traído porque ele fez conexão com aquela história da mãe e isso feriu como criança. Aí ele fica ciumento, fica rabugento, a mulher que tinha passado para fazer uma surpresa já joga a surpresa fora, chega em casa brava, chegam brigando e ele fala, tá vendo? E nem sabe que sabotou a si mesmo e nem sabe que perdeu uma surpresa. A mente da criança ferida costuma repetir essas frases. O Carlos Roberto tinha perguntado, pode o adulto não reconhecer a criança ferida que tem dentro de si? Sim, isso é o mais comum de acontecer. Tanto que muitos só estão identificando agora com essas falas que eu estou colocando aqui, que estão sendo apresentadas pelas autoras. Tanto a Suzana quanto a Joana. A mente da criança ferida costuma repetir essas frases. Se meus pais tivessem me amado por quem eu sou, eu poderia ser um pai ou uma mãe melhor. Se eu tivesse nascido inteiro e não preso a um corpo defeituoso, eu não estaria deprimido. Se eu não estivesse doente, eu seria capaz de fazer mais e contribuir com as pessoas. Se eu tivesse recebido carinho, talvez eu me sentisse melhor. Se eu nunca tivesse sido abusado, eu seria feliz. Se eu tivesse sido tratado com respeito, eu não me irritaria tão facilmente. Se meus pais não me tivessem abandonado, eu teria relacionamentos saudáveis. Se isso nunca tivesse acontecido comigo, minha vida seria melhor. Se minha inocência não tivesse sido roubada, eu poderia ter uma vida sexual tranquila. Se a minha situação não tivesse mudado, eu estaria feliz. Isto é o adulto falando. Se essas frases são muito recorrentes na tua vida, é sintoma de criança ferida. Então, assim como nós colocamos aqui, pode ser que o adulto não identifique isso, aqui já começa a te ajudar a ampliar o teu espectro e falar, peraí, eu costumo usar muito isso, né? Eu queria fazer caridade, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria ajudar as pessoas, mas eu não tenho tempo. Eu queria fazer palestra, mas eu não sei falar em público. Sempre colocando uma objeção que se fosse algo diferente, você faria algo diferente. E o indivíduo que consegue superar isso, que vence essa parte da vida e cura esta criança, é aquele indivíduo que pensa, eu quero fazer palestra, mas eu não sei falar em público, então farei um curso de oratória porque quero aprender. Vai se virando. Ele resolve. Ele conserta. Ele não se afunda e fala, olha, eu queria, mas não dá, sinto muito. Infelizmente eu não vou poder. Não vai dar para mim. Ele dá um jeito. Várias dessas frases o Dioclésio já disse no passado. Vou seguindo. O estudo hoje vai passar um pouquinho da 1h15 habitual, mas nada muito longe não. Só que eu não quero interrompê-lo agora. O perdão é uma daquelas palavras que são rotineiramente mal utilizadas e incompreendidas. Perdoar não é deixar ir. Embora isso seja necessário para que se possa perdoar, o perdão é o que acontece quando deixamos de rejeitar o que acreditamos ser a causa do nosso sofrimento. Significa abrir espaço para mais. Quando endurecemos, estamos rejeitando o mal que aconteceu e não permitindo que ele se torne parte de nós. Perdoar implica se abrir para o ruim e permitir que ele entre. Você pode se surpreender com a quantidade de alívio que pode encontrar nisso, o que, de modo algum, diminui a dor, mas, de fato, a valida de maneira mais genuína possível, da maneira mais genuína possível. A criança ferida, quando iluminada, passa a ter um coração amplo e aberto, tanto para ferimentos como para o perdão. O perdão ou a necessidade de perdoar são a chave para curar a criança ferida. Devem ser um modo de vida.
Perdoar o passado, a dor e as perdas não significa esquecê-las, mas abrir espaço para que elas possam ser ressignificadas, aumentando com isso a resistência a elas. Esta deve ser a prática espiritual diária da criança ferida que quer se curar. E qual que é a resposta para curar a criança ferida? Perdão. Perdão. A criança ferida iluminada, nós estamos falando aqui, a criança ferida está na sua sombra. Você não consegue fazer essa conexão facilmente. Ela está lá, ferida. E aí você acha que esse adulto, eu tenho 1,90 m, peso 120 kg de músculo, mas faz birra. Não tem diferença. Não é o teu tamanho, não é o quanto de pelo você tem no corpo, testosterona, nada disso. É como você lida com as adversidades. É como você enxerga e interpreta o mundo. Se você faz o trabalho de perdoar, aqui segundo a autora, implica permitir que isso faça parte da sua vida, portanto, sai da sombra e vem para a luz. E você vai ter que olhar para isso. Você vai ter que entender isso. Você vai ter que aceitar que isso te construiu. Te abusaram, te humilharam, te ridicularizaram, te criticaram, te desamaram, te abandonaram. Isso aconteceu. Não adianta negar. Não adianta rejeitar. Mas é assumir isso como uma parte do seu todo. Como uma parte do seu ser. Que pode te soar feia, que pode te soar negativa, que pode te trazer uma sensação até de vergonha. Mas isso é o que te define como ser integral. Se não houver espaço para assimilar também os aspectos que não queremos voluntariamente na nossa vida, então nós ficaremos presos eternamente a essa sombra inconsciente que nos domina, porque rejeitamos algo que é nosso. Então, ironicamente, ou de forma mais bela possível, a criança ferida se cura do sentimento de abandono não abandonando quem lhe feriu, trazendo para a sua consciência a responsabilidade sobre aquilo tudo, entendendo que parte foi do outro, que parte foi sua, mas que não adianta achar culpados. Não vai tirar as feridas, não vai apagar. Mas a autora nos diz, aumenta a resistência a elas. Porque nós conseguimos nos colocar num papel mais humano, mais real e mais concreto. Podemos pedir colo sem nos sentirmos fracos. Podemos falar eu não aguento sem nos sentirmos covardes. Nós conseguimos e damos conta de fazer as coisas e passamos a respeitar os nossos limites. A criança ferida, quando iluminada, passa a ter um coração amplo e aberto, tanto para ferimentos como para o perdão. Quando eu saio de dentro do tanque de guerra, eu não tomo mais tiro. Ou eu tomo o tiro, mas eu também tomo o abraço. Quando eu estou dentro do tanque, eu não tomo o tiro, aí sim. Mas eu também não recebo abraço, eu não recebo flerte, eu não recebo elogio, eu não recebo nada. É estar aberto. A vida vai te ferir, as pessoas vão te ferir, mas elas também vão te acolher, elas também vão te amar, elas também vão te considerar. Você será vítima, mas também será algoz. Você será feliz e infeliz. Você será integral. Você terá os dois aspectos da vida, o positivo e o negativo. Você terá o feminino e o masculino, o yin e o yang. E o yang, felicidade atuando plenamente. Quando endurecemos, estamos rejeitando o mal que aconteceu e não permitindo que ele se torne parte de nós. E aí ficamos incompletos, mancos, ausentes. Perdoar implica se abrir para o ruim e permitir que ele entre. E aqui nós fechamos com este último slide aqui. Quando deixada na sombra, a criança ferida fica à procura de outros para amá-la. Mas, quando iluminada, compreende que precisa dar para receber. Ela geralmente se torna um amigo que os outros buscam para entender e apoiar. Desenvolve um forte desejo de entender os outros profundamente e, geralmente, não é crítica e possui o coração aberto. Ela superou seus medos de rejeição e sabe que pode lidar com o que quer que venha. Ela aprende que entender os outros é a chave para se entender.
Dar amor permite que a criança ferida sinta e receba o amor dos outros de forma livre e incondicional, porque aprendeu a amar de maneira suficiente. Ela recupera o sentimento de conexão e pertencimento quando pode ser quem realmente é, de maneira autêntica e real. Muitas crianças feridas sentem vergonha de sua ferida. Creem que isso as torna menos, quando na realidade as torna mais. A ferida, quando devidamente reconhecida e confrontada, torna-se uma luz de esperança para si e para o resto do mundo. Por isso, quando transformado da sombra para a luz, o arquétipo da criança ferida é um exemplo poderoso da resiliência do espírito humano, pois nos torna abertos, ternos, vulneráveis e sábios. Nossas experiências de vida nos ensinam que a dor, que antes dominava a nossa vida, é a fonte de nossa compaixão, percepção, profundidade e sabedoria. Repetindo o final. Nossas experiências de vida nos ensinam que a dor, que antes dominava a nossa vida, é a fonte de nossa compaixão, percepção, profundidade e sabedoria. Para quem nunca tinha entrado em contato com Jung, isso é Jung. As palavras de Susanna Barlow. Mas isto é Jung, e é por este motivo que, quando acabar esse estudo, eu gostaria muito de fazer um estudo de uma obra de Jung. Porque dá para ir muito fundo. Fica claro? A criança ferida só deixará de ser ferida quando você trouxê-la à luz. Olhar para ela, limpar essas feridas, escutá-la, integrá-la, aceitá-la, não culpá-la, amá-la incondicionalmente. Aí ela se torna parte de você. E volta a sua coragem de se envolver, se ausenta o seu medo de amar, volta a sua capacidade de dar risada, de brincar, de viver coisas pelo lúdico e diminui todos os aspectos negativos da avareza, do egoísmo, da vaidade. Porque uma criança curada, uma criança pura, não traz essas coisas em si. Próximo encontro, terminaremos o capítulo Infância Psicológica, parte 3, com as considerações finais de Joana de Ângeles. Eu espero sinceramente que esse estudo possa ter feito uma diferença considerável na vida de alguns de vocês, como fez na minha prepará-lo. Estar em contato, estar neste momento. Obrigado a todos e todas vocês que partilham deste momento, a todos e todas vocês que tornam isso aqui possível, para que nós possamos seguir nos reencontrando. Nos vemos amanhã no estudo do Evangelho. Um grande abraço e muita paz.